Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Richard Rios, que voltou, né, à tona no Cruzeiro depois da Raposa ter procurado o jogador no ano passado, vocês lembram bem? Na época o Ronaldo ainda era dono do Cruzeiro e depois do Campeonato Paulista ele se destacou bastante. O Cruzeiro foi informado que teria que pagar, né, 6 milhões de reais e acabou desistindo da sua compra, o que na minha opinião foi um grande erro e até mostra, né, com o passar do tempo isso, até porque o Palmeiras hoje tem uma proposta que poderia, né, passar dos 100 milhões de reais para vender o jogador colombiano. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Quero falar também sobre o Igor Thiago, o jogador atacante aí que rendeu, né, uma boa transferência para o Cruzeiro no mecanismo de solidariedade e começou bem a sua passagem pelo Brentford lá da Inglaterra, tem tudo para fazer uma boa temporada. E além disso falar sobre o Peralta, onde muita gente colocando ele também, né, como um jogador com potencial bem interessante. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 44 mil inscritos. Então você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante. Inclusive tem dois salvos aqui para vocês que comentaram no último vídeo. O primeiro é para o Edinaldo Batista, lá de Monte Alegre. Muito obrigado, Edinaldo, sempre acompanhando os vídeos. E o segundo para o Cláudio, ele que não deixou de onde ele é, mas está sempre aqui acompanhando os vídeos, então vou mandar um salve aí para ele. Se você quer aparecer aqui no próximo, deixa aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, que sempre, né, eu mando um salve aqui para vocês, beleza? Então vamos aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então eu vou deixar essa matéria aqui, falando sobre essa contratação do Igor Thiago pelo Brentford. Já trouxe, né, aqui um pouco mais de detalhes. O Cruzeiro entrou que nessa negociação aqui pelo atacante, que foi no total 33 milhões de euros, vai receber um valor próximo da casa de 1,5 milhão a 2 milhões de reais, tá? Mas eu não quero falar disso, eu quero falar sobre a estreia dele, né? Não profissional, até porque não oficial, né? Porque ainda não começou a temporada, mas no primeiro amistoso ele já marcou 2 gols com a camisa do Brentford. E assim, é uma questão que muita gente ficou, né, se perguntando desde a época que ele saiu, que foi por um valor bem baixo. Aqui mostra 1 milhão e 300 mil dólares. Na época rendeu um pouco mais do que isso, mas foi ali, né, próximo de 8, 9 milhões, somando o primeiro empréstimo e depois a compra em definitivo, que foi um valor baixo, mas na época todo mundo achou um bom negócio e que mostrou que não foi bem assim, ainda mais se o Cruzeiro tivesse mantido pelo menos 15, 20% dos seus direitos econômicos. Primeira temporada dele em 2020, né, 3 gols em 27 jogos, 2021 4 gols em 29 partidas, começa 2022 com o Pesolano, com o Edu, ele acaba sendo reserva e naquele ano começou bem, 8 partidas, 3 gols e 2 assistências, até ir para o futebol europeu. Primeiro ano lá no Ludogorets ele foi bem, né, 20 gols em 53 jogos e no futebol belga 29 gols em 55 partidas. Vale lembrar que na época ele já saiu, né, do Ludogorets para o Clube Bruges por uma transferência absurda, 11 milhões de euros. E logo depois, uma temporada seguinte, né, vendido por quase 3 vezes o preço, exatamente 33 milhões de euros, um valor absurdo, ou seja, mais de 170 milhões de reais para um jogador que estava aqui no Cruzeiro há menos de 2 anos e meio, né? Então, uma situação assim para se pensar, será que não deveria ter dado um pouco mais de espaço naquele ano de 2022? Ou, por exemplo, né, no final das contas deu tudo certo, o Cruzeiro subiu, o Edu foi o artilheiro, tudo bem, mas assim, será que não deveria ter ficado com um percentual de uma venda futura? Nem que seja nessa primeira aqui, né, se o Cruzeiro tivesse 10%, já seria mais 1 milhão de euros, acabou que vendeu todos os direitos naquela compra. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes disso, eu quero falar do próximo jogo do Cruzeiro em casa contra o Juventude, que está aqui as cotações, Vitória do Cruzeiro pagando então 1,54, já postei aqui na esportiva, R$50 para voltar 77, tá aqui então alguma das minhas apostas. Lembrando que tem várias partidas também nesse meio de semana, aqui você clica, no Brasil tá a Série A, Série B, Série C, Copa do Brasil, que o Cruzeiro infelizmente, né, não tá, deu bobeira demais, mas tá aqui também as cotações para os jogos, né, nessa próxima semana, na semana que vem, na semana do dia 31, tá aqui as cotações para vocês, e também do início das Olimpíadas, né, que vai ter também os jogos da categoria de base, os times sub-20 e do futebol feminino também, tá aqui, do futebol masculino, começando nesse dia 24, quarta-feira, Argentina e Marrocos, tá aqui então as cotações para você começar, o link da esportiva tá aqui embaixo na descrição. E agora eu quero falar com vocês então sobre o Richard Rios, jogador que é alvo, né, de vários clubes do futebol europeu. Eu vou até deixar aqui algumas matérias que eu acabei esquecendo, né, de mostrar aqui para vocês, mas que fala sobre o jogador e a ótima fase e com vários times de olho, né, tá aqui, Richard Rios recebe contato, né, do Manchester United, enfim, vários clubes até agora
que se fala, né, sobre essa possibilidade dele ir para alguma equipe, e inclusive, né, de um valor que poderia passar dos 100 milhões. Vale lembrar que é um jogador que foi especulado no Cruzeiro, igual eu falei no início do vídeo, no início do ano passado, depois do Campeonato Paulista pelo Guarani. Então aquele Campeonato Paulista foi um divisor de águas, 11 partidas, 2 gols e 1 assistência, e o Palmeiras foi atrás e contratou ele, né, por um valor que na época foi próximo dos 6 milhões de reais. Foi uns 4 milhões de primeiro momento e depois completando, né, esse valor e chegando próximo dos 6. E sinceramente, eu via com bons olhos essa contratação, mas nem eu esperava que ele iria ter esse salto, né, na sua carreira. Fez uma ótima temporada no ano passado, 53 partidas, 3 gols. Nesse ano também um ótimo desempenho, com 29 partidas até aqui. E no caso a multa rescisória dele é de 30 milhões de euros, né? E a tendência é que ele saia se aparecer uma proposta acima dos 20 milhões. Se concretizar mais de 100, 110 milhões, mesmo o Palmeiras não tendo tanto interesse em vender, né, os jogadores agora, é difícil, né, você não aceitar um valor absurdo desse pelo jogador que está muito valorizado depois da Copa América. A Copa América, os times do mundo inteiro ficam de olho, e ele jogou demais também. Nos jogos eu sempre ficava de olho nele. 6 partidas na competição, ainda marcou um gol por ser um volante, né, um meio-campista central. Teve um bom desempenho e, enfim, é um jogador que por pouco também não veio para o Cruzeiro. Eu entendo, né, naquela época o Cruzeiro não estava com tanto dinheiro assim, mas na minha opinião o Cruzeiro deu algumas bobeiras no ano passado em não ter investido no meio-campista, em algum jogador para esse setor. Primeiro que o Cruzeiro sofreu muito no decorrer da temporada, não é à toa que o Cruzeiro termina o ano, o trio, né, de meio-campistas são Lucas Silva, o Japa, o Ian Lucas. Desses 3, né, quem vai ser titular do Cruzeiro para esse segundo semestre? Nem o Lucas Silva, na minha opinião, vai seguir. O Japa, infelizmente, não tem mais espaço, o Ian Lucas foi emprestado. Então, assim, acho que o Cruzeiro errou demais, não ter investido no Richard Rios. Depois teve também o Nicolas Fonseca, que eu vou deixar aqui também para vocês, ó. Ele que também era um valor próximo disso, 5, 6 milhões, foi para o River Plate. O River Plate, ele nem... tudo bem que voltou, né, agora a ser titular, mas pouco tempo atrás ele não estava sendo, mas ainda assim tem chamado a atenção, 22 partidas e um gol. O River Plate tem falado, né, que só aceita vendê-lo hoje por um valor acima dos 50, 60 milhões de reais. Então acho que o Cruzeiro deu bobeira, tinha um potencial interessante de vender, né, de comprar algum desses atletas, eles poderiam ter se valorizado aqui. Enfim, deixa a sua opinião sobre o Richard Rios e se você lembra também, né, da época que o Cruzeiro procurou e foi um dos times especulados para sua contratação. E para terminar aqui com vocês, vamos falar então pelo menos um jogador que está aqui no Cruzeiro, né? Até esse portal aqui, ó, o Fla Resenha trouxe aqui, ó, novo Richard Rios. Cruzeiro anuncia o jogador sul-americano que passou pela base do Flamengo, né? Então esse portal aqui até fala sobre isso, porque o Richard Rios também passou nas categorias de base do Flamengo e 7 partidas apenas no time profissional. Vale lembrar que o Flamengo ainda tem, né, 20% do jogador. E do Peralta eu não sei ao certo se eles têm um percentual ou não, mas o Peralta também passou, né, no Flamengo há pouco tempo atrás, nas temporadas, né, de 2021, inclusive jogou junto, né, com o Richard Rios, se eu não estiver enganado. Vamos ver aqui, ó, 2021 foi, né, eles se conhecem, então até o portal fala sobre isso. Será que o Flamengo perdeu 12 jogadores que podem ter um futuro parecido? Enfim, é uma conotação que eu gosto bastante. Não foi um valor tão alto, próximo dos 8 milhões, 21 anos, bem jovem, foi convocado pelo Paraguai para a disputa da Copa América, não foi titular, mas a tendência é que nos próximos anos ele seja, né, um jogador muito importante para o Paraguai. Na última temporada pelo Cerro Porteño foi bem, 20 partidas, 3 assistências nesse meio do ano, no ano passado com 16 partidas e mais 3 gols, comprado então aí, né, pelo Cruzeiro, não foi 15 milhões, se eu não estiver enganado foi um valor próximo de... não, foi isso, né, 8 milhões foi o Jonathan Jesus, tá certo. Foi de 15 milhões de reais, um valor mais salgado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você gosta dessa contratação? Você vê com bons olhos que pode ser, quem sabe, no futuro um novo Richard Rios? Estou curioso para ouvir o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva VIP para você começar a apostar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Pode começar a partir de R$1 e outras sugestões de conteúdos que eu trouxe recentemente que estão aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!